Olá, pessoal, nós estamos aqui, plena quarta-feira à tarde, numa tarde aprazível com nosso amigo Tenente Coronel Bueno, aqui na praça do Museu da Caixa d'Água. Nós vamos ter um papo legal aqui, entre dois amigos, ele também é nosso convereador do nosso mandato coletivo, pela vida e por direitos. Nós vamos falar um pouco da experiência, né, trocar essa experiência aí sobre como ser, o que que é, como é, né, qual é a vivência dele enquanto uma pessoa LGBT enfiada na corporação militar, né? Como eu disse, ele é tenente-coronel, e aí nós vamos saber um pouquinho dele, tá bom? Bueno, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui comigo, para a gente conversar um pouco e fazer com que os nossos internautas conheçam um pouco da sua história. Conta para mim um pouco como é que começou essa sua consciência sobre quem você era, de onde você é e quando que isso aconteceu com você. Então, primeiro é um prazer estar aqui com a vereadora Edna Sampaio, que desenvolve um trabalho muito bacana, importante para nós aqui em Cuiabá. E assim, eu entrei na Polícia Militar em janeiro de 2004. Eu estou caminhando para 20 anos. E aí, assim, muito jovem na época, mesmo já sabendo da minha sexualidade, né? Mas o contexto que eu estava ainda era um contexto de armário ainda, né? Eu sabia da minha sexualidade, mas eu não tinha ainda exposto isso para minha família, muito menos para a instituição. E aí eu passei pela formação, né? Foram 3 anos muito intensos. E aí depois da formação eu vim trabalhar no interior de Mato Grosso, fiquei por 4 anos lá. E aí eu voltei para Cuiabá em 2011, onde eu trabalhei no batalhão de trânsito por mais 4 anos. E aí, em 2015, eu trabalhei no Comando Geral, 2016 eu vim para a Secretaria de Segurança Pública, e aí em 2017 eu fui convidado para estar onde eu estou hoje nessa função, dentro da Secretaria de Segurança Pública, à frente do Grupo Estadual de Combate à Crime de Homofobia. Então, o que acontece? Depois de eu ter formado, né, em 2006, foi apenas em 2008 que eu tive, vamos colocar assim, a coragem, eu também não chamo de coragem, mas eu decidi conversar isso com a minha família, né? Coloquei para eles essa condição minha, e aí, num primeiro momento, sobretudo a minha mãe, ela colocou para mim que o que teria acontecido se teria sido uma culpa dela. Falei, de forma alguma, né? Isso é uma circunstância que é por causa né, eu falei, influência materna ou paterna, né? Mas que é uma experiência humana. E foi a partir dali que a gente foi dialogando, né? E hoje a minha mãe, a minha irmã, a minha família são, né, grandes amigos e amigas que eu tenho, né? E a minha mãe hoje, sobretudo a minha mãe, ela participa da minha vida pessoal de forma intensa, profunda, conhece meus namorados, né? Se envolve com eles, com as famílias deles, né? E é uma situação hoje, vamos assim, que está muito bem tranquila, vamos colocar assim. Que bom, né? Mas você ainda acha que hoje ainda é difícil para as pessoas LGBT se afirmarem para suas famílias, para os lugares, publicamente, a sua condição? Eu vejo assim que nós estamos vivendo um momento de transição, Uhum. né? De que colocar algumas décadas atrás era muito difícil, né? Uhum. Então 20 anos atrás era muito difícil, né? Então, assim, você vê que aquele contexto de internet, de rede social era muito fechado, muito limitado, né? Uhum. E os ambientes de sociabilidade também muito restritos. Então, assim, com essa ampliação da rede de internet, das redes sociais, né? Então, assim, desse contato, a gente passou a se conectar mais. Então, a se conhecer mais de outras pessoas também que são LGBTs. Então, isso tem o que talvez o que é naturalizado ainda mais essa experiência, né? Uma afirmação das diferenças. Então, eu vejo que, por exemplo, 20 anos atrás, nós não tínhamos ainda casamento, Uhum. né, legalmente reconhecido, né. Então hoje nós temos policiais militares gays casados, policiais militares lésbicas casadas, não é, com filhos e filhas, Uhum. né, até porque esse contexto jurídico hoje já coloca, dá legitimidade jurídica para essas experiências, esses formatos familiares. Então eu vejo assim, Edna, que,
Não resolveu, né? A homofobia e transfobia é um problema nosso, social, nível de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, nível de planeta Terra, mas assim, a gente caminhou bastante nesses últimos anos, né? Mas ainda, ainda não é fácil, né? Sobretudo quando a questão da sexualidade se apresenta para você, às vezes, na adolescência, né? Que você ainda está dentro de um contexto familiar, às vezes sob a responsabilidade do adulto, pai ou mãe, né? E aí você depende materialmente daquelas pessoas para te manter, né? Então, como colocar isso? Então, muita gente negocia isso, né? Dependendo de como é esse contexto. Se a família às vezes é muito preconceituosa, ela não fala. Sim. Se a família é muito homofóbica, né? Então, ela mantém isso para si. Mas se a família já é acolhedora, já às vezes na adolescência ela já compartilha já essa informação com a família, né? Então, assim, a gente vê que isso tem trabalhar de forma, digamos assim, a ampliar, né, essa compreensão da situação. Muito bem. Então, eu vejo que avançou muito mesmo, né? Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, um movimento aqui lutava pela criminalização da homofobia, da transfobia, né? E hoje o STF já reconhece, né, a transfobia, a homofobia como crime de racismo. Acho que é a questão do casamento, né, da construção de um outro modelo de família, a rejeição do Estatuto da Família, que excluía a maioria dos formatos de família que existem, né? Mães que criam seus filhos sozinhos, avós, né, casais LGBTs. Então, acho que realmente teve muito avanço. Mas você trabalha na segurança pública, na Polícia Militar, você é membro da elite do serviço público e da Polícia Militar, você é um tenente-coronel, né? É uma pessoa muito respeitada no seu meio, tanto no meio do serviço público, entre os policiais, né? Que eu tenho contato com alguns, e também no meio LGBT, né? As pessoas te respeitam muito, gostam muito de você. Mas como que é ser um policial LGBT, né, dentro de um estado ainda tão conservador? Nós tivemos aí muitas tentativas, por exemplo, de criar o Conselho Estadual de Políticas LGBTs, não conseguimos. Como que é ser policial e como que a polícia está na relação com as pessoas LGBTs? Existe já uma compreensão mais avançada sobre isso? A violência policial sobre os corpos LGBTs diminuiu? Como é que você vê isso? Eu vi também que você é parte de um núcleo de estudo sobre, né, essa unidade que você trabalha também desenvolve pesquisas, tudo, um painel sobre a situação de violência contra pessoas LGBTs. E os números aqui no Mato Grosso são números bem graves, né? Nós ainda somos um estado muito homofóbico, transfóbico, né? Como que é estar nesse lugar? Então, é interessante porque, assim, teve uma época que eu tentava, às vezes, vamos colocar assim, eu tentava, às vezes, separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Mas eu vi, assim, que não fazia, às vezes, muito sentido isso. Então, assim, mas eu não, principalmente nos últimos anos, isso não é algo oculto meu. E aí o que eu coloco, né? Eu dialogo de forma muito tranquila hoje com os meus colegas policiais militares, os oficiais, né? Todas as patentes, com o comando da Polícia Militar, é uma coisa que eu coloco, é a minha experiência, né? Então, às vezes, a gente está conversando de algo relacionado a casamento, a sexo. Eu falo da minha experiência gay, né? Eu não simulo que é uma namorada, que é uma mulher, não, gente. A minha experiência é do homem gay, experiência com homens, né? Então, meu afeto, meu desejo sexual é uma experiência com homens. Então, assim, eu coloco isso dentro das minhas relações. E eu acho, Edna, que é isso que vai, digamos assim, talvez trazer um outro estímulo para essas mentalidades, né? Porque a maioria dos meus colegas são heterossexuais. Então, as experiências deles são experiências de maioria são homens heterossexuais, experiência com mulheres. Mas eu dialogo que é de um lugar que não é essa experiência. E eu tenho uma turma que nós somos mais de 30 tenentes-coronéis, né? E nós temos aqui em Mato Grosso, nós somos, acho que uns 300, 400 oficiais. Então, é algo muito pacificado para mim. Eu levo o meu diálogo hoje com a minha experiência, né? Porque é ela que eu vivo, não falo de outro lugar. E aí o que acontece? Eu espero que eles entendam de forma tranquila, né? Porque não é um desrespeito, né? Eu não estou tentando afrontá-los ou afrontá-las, né? Eu estou dando conta da minha realidade, da minha vida, e eu quero ser feliz, eu quero ter oportunidade, eu falo assim, eu quero gozar dos prazeres da vida, né? E aí, assim, sobre o nosso trabalho, né? Então, assim,
o serviço de segurança pública é um serviço muito sensível, vamos colocar assim, né? Porque ele lida, digamos assim, com diversas experiências, né? E infelizmente, as nossas experiências, elas são eivadas, né? De recortes de racismo, de machismo, de homofobia, transfobia, né? E aí o que acontece? Aí a gente tenta hoje levar um diálogo, ou levar uma reflexão sobretudo, sobre o nosso papel do policial militar. O policial militar, ele é um guardião de direitos humanos. Não tem como ele negar essa atribuição, né? Então agora nós temos um recurso público que está caminhando aí para quase 1.000 servidores, 1.000 pessoas vão adentrar nesse serviço, né? E a gente coloca para eles, assim, olha, você é o guardião de direitos humanos, você precisa respeitar a pessoa, né? Por ela ser negra, por ela ser LGBT ou não, né? Porque você é o guardião de direitos humanos. Mas você tinha falado uma coisa para mim que eu achei muito interessante, que eu acho importante também você falar para os nossos internautas aqui, que é a diferença que existe entre o fato de você ser um homem cisgênero, branco, né, e de como que é diferente essa relação, dos privilégios que isso traz para você. Porque eu vejo muito claramente, sabe, Bueno, que a questão do racismo é uma questão estrutural das mais difíceis de lidar, né? Porque as pessoas brancas, elas não compreendem que pelo simples fato delas serem brancas, elas já trazem uma série de privilégios de uma sociedade que valoriza a beleza branca, que estabelece todas as qualificações para os corpos brancos e todas as desqualificações para os corpos negros. Então, assim, como que é ser um homem? Qual que é a diferença que você acha que tem em relação ao fato de você ser um homem cis, hétero, branco, e se você não fosse, se você fosse um homem cis, Você falou cis, cis, gay, branco, qual que é a diferença que você acha que teria caso você fosse um homem cis, gay, negro? Então, Ou uma mulher? claro. Então, Edna, felizmente, desde 2013 eu voltei aos campos acadêmicos. Então, eu entrei para ciências sociais e eu tive a oportunidade de ler, sobretudo, literatura feminista e feministas negras. Então, assim, dá um outro olhar para a gente. Então, assim, com certeza, né, o fato de eu ser um homem cis e branco, né, já me coloca privilégios sem mesmo eu reivindicá-los. Isso é uma coisa que é muito clara para mim hoje. E quando você vai se aprofundando nessa temática do racismo, a gente percebe, né? Então, assim, que você pode, às vezes, entrar num local que você não vai ser parado, né? Porque eu sou um homem branco, né? E aí, assim... Ninguém vai duvidar de você, da sua idoneidade, da sua honestidade, a não ser que prove o contrário. E aí, assim, então, assim, essa bagagem, vamos colocar assim, que dos últimos anos, me fez enxergar esses marcadores sociais de uma forma, eu acho, talvez, assim, bastante sensível para isso, né? O recorte de gênero, né? Então, assim, o fato de eu ser do gênero masculino me coloca num local na sociedade diferente do gênero feminino, Sim. né? E aí, o fato de eu ser também um homem branco, né? Me coloca também num espaço, numa condição diferente das pessoas negras, né? Sim. E aí eu hoje estar dentro de uma patente, né? Que me coloca hoje, digamos assim, vamos colocar dentro do maior exposto da polícia militar, é uma outra condição, uma outra realidade. Diferente para quem está na base da instituição, né? Ele vai enxergar Como soldado. como soldado, como cabo, ele vai enxergar a sua experiência de como é pro jeito, né? Então, assim, talvez em muito esforço que a gente vai olhando essas questões do mundo de uma forma mais sensível, né? E ver os problemas que estão, como é que fala assim, atravessados por causa desses marcadores, né? E aí é onde entra o serviço público, né? Que a gente tem que pensar nas políticas públicas com esses marcadores, né? Então, assim, uma pessoa heterossexual, por mais que ela se esforce, vamos colocar assim, para compreender o local do LGBT, não vai entender, porque não sabe o que é ser gay. A pessoa hétero não sabe, ela sabe o que é ser gay. Mesma coisa você ser uma mulher, né? Eu não sei o que é ser uma mulher, que seja gay. Mas você é uma mulher, é uma experiência
é uma forma de que a gente chama na sociedade de alienação, né? Uma alienação. Uhum. Não sei, eu não vou saber disso, né? Mas com o tempo, eu acho, talvez, com esforço cognitivo, esforço mental, sabe? Com muita leitura, sabe? Assim, que você vai tentando enxergar a vida e ver os meandros das coisas, né? Que a gente está o tempo todo atravessado por esses marcadores, essas relações de poder. Cara, é maravilhoso conversar com você. Gente, conversando com um homem branco, cis, gay, que compreende perfeitamente o que significa ser uma mulher preta, quer dizer, compreende do ponto de vista da leitura, né, que ele tem, mas não da existência, porque a existência é isso que está falando, né, só sabe que vive na Terra, o que significa ser isso, né, nós não existimos no mundo sem o nosso corpo, e o nosso corpo é atravessado por diferentes opressões, né, ele estava falando aqui de marcadores sociais de gênero, de raça e de classe, né, então muito importante tudo isso. E eu, para terminar nossa conversa, vamos falar da luta por direitos. A parada é um evento mais importante da luta por direitos LGBT aqui no Mato Grosso, também no Brasil. Nós temos em São Paulo a maior parada, acho que do planeta, né? Do planeta. Uma coisa maravilhosa. E eu nunca fui em São Paulo. Eu vi vocês indo essa vez, ai meu Deus, ano que vem eu vou, eu tenho que ir, porque é maravilhoso. Mas aqui eu sempre participei da parada. E eu vi o crescimento e o amadurecimento também, né? A quantidade de pessoas e também a forma como a parada foi se convertendo de uma grande festa, também numa bandeira de luta por direitos da população LGBT. Fala para mim um pouquinho, qual que é a avaliação que você faz da parada? Nós estamos no 20º ano da parada, que agora tem caráter estadual. Como é que... Maravilha. Então, Edna, parada, né, surge década de 60, Estados Unidos, é um referencial pra gente, em que as polícias, né, a polícia nova-iorquina, ela ia nos locais, ambientes gays e atacava a população LGBT. Até que um dia aquela população se revoltou, literalmente, e colocou aqueles opressores para correr. Então, a partir daquele surgiu um movimento que ganhou o planeta, né? Ganhou o mundo, né? E se materializou, sobretudo, nas marchas e paradas. Então, assim, é um evento festivo, mas também é um evento político, né? Por quê? Porque a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia em geral ainda é uma realidade. E aí a gente tinha até comentado a respeito dos nossos dados. Infelizmente, no Mato Grosso, proporcionalmente, os nossos índices são ruins ainda, né? Então, a gente vê que aqui nos nossos municípios, no estado, cotidianamente, ainda acontece, né, episódios de homofobia, transfobia, né, cotidianamente. E aí o que acontece? A parada veio o quê? Para fazer o chamamento da sociedade, né? Que isso deve, como é que fala assim, que isso deve ser interrompido, né? As pessoas têm que ser respeitadas pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, né? Porque nós somos cidadãos, né? Nós pagamos impostos, pagamos tributos, nós contribuímos com o erário, né? Nós não temos privilégio, né? Não há Ao contrário, né? Ao contrário, vocês estão querendo me dando direitos, né? não temos nenhum privilégio, não é? Por exemplo, eu teria privilégio se eu não pagasse imposto de nada, você ganha, né? Maravilha, né? Meu gosto é agradeceria. Mas não temos privilégio nenhum, né? E aí acontece, infelizmente, as violações, elas acontecem, né? E os crimes é a materialização desse fenômeno, né? Então, a parada vem para fazer esse chamamento, né? Por mais uma vez, está já aí, né, entrando no seu 20º ano, né? Que a gente rememora, né, um fato que não se alterou, que ele está acontecendo. Então, para isso servem os eventos históricos, né? Para dizer, olha, a LGBTfobia ainda acontece, ela não parou, né? E a gente precisa estar trabalhando e batalhando o quê? Para que ela cesse, né? Então, dia 28 agora, né, vai ser o lançamento da parada, com o tema, com a data em que ela vai se realizar. E é um convite para todo mundo, não é só para LGBT, é para todas as pessoas que querem construir um mundo melhor. Esse aqui é o nosso Tenente Coronel Bueno. Bueno, obrigada pela conversa, pelo esse bate-papo maravilhoso, viu?
E vocês estão todos convidados. Dia 28 é o dia do lançamento da 20ª parada do orgulho LGBTQIA+. E é muito importante que todos nós estejamos presentes. Afinal de contas, você não precisa ser LGBT para defender o direito dessas pessoas. Como você também não precisa ser negro ou negra para defender uma sociedade sem racismo. Valeu, obrigada. Dá um abraço aqui. Vai, lógico. Quero agradecer a vereadora Edna por ser a voz das pessoas LGBT na Câmara Municipal. O seu mandato é brilhante, maravilhoso, nos representa. Nosso mandato. Né? Nós ainda não temos ainda uma pessoa LGBT lá dentro ainda, quem sabe. Obrigada, muito tá bom? obrigada. Obrigado a você. Muita honra para mim ter você do lado, viu? Tamo junto. Obrigada.